Então, boa noite. Nós vamos dar continuidade, então, à apresentação do trabalho, tá bom? José, pode assumir controle do lado esquerdo, você aperta ali. Isso, ótimo. Agora você pode começar a explicação, tá bom? Tá bom. O nosso trabalho é sobre a prevenção de acidentes em frigoríficos, né? Começando, a gente explica as principais causas, né, dos acidentes, né, no trabalho. As principais causas são os atos inseguros, né, que decorrem da execução das tarefas de forma contrária às normas de segurança, né, quer seja por negligência, né, que é a falta de preocupação, falta de cuidado, né, desleixo, né, quer ser por imprudência, né, prática do ato perigoso, né, ou uma falta de reflexão, precipitação em tomar atitude, né, ou por imperícia mesmo, que a pessoa não tem a aptidão técnica, né, para executar aquele serviço, mas mesmo assim ela vai lá e tenta e não dá certo. Isso seria imperícia. Também temos as condições inseguras, né, que são aquelas presentes no ambiente de trabalho, que colocam em risco a integridade física e mental do trabalhador, devido à possibilidade do mesmo se acidentar. Aí na figura aí a gente vê aí um rapaz, né, onde que está o botão de acionamento da máquina aí, então é um lugar bem ruim, bem perigoso, né, isso não é uma condição favorável, né, uma condição insegura do trabalho. Sobre no caso, os frigoríficos, a norma que regulamenta é a norma número 36, que é a norma de segurança e saúde no trabalho em empresa de abate e processamento de carnes e derivados. Essa norma ela tem como objetivo, né, estabelecer um padrão de qualidade para avaliação, controle e monitoramento dos riscos existentes nas atividades de abate e processamento de carnes e derivados destinados ao consumo humano. Então essa norma ela que tem todos os padrões que devem ser executados, né, o padrão de qualidade mesmo para estar avaliando, né, o serviço em um frigorífico. Os frigoríficos estão entre os ambientes que mais oferecem riscos de acidentes à saúde do trabalhador. Isso porque tem vários setores e bastante pessoas, né, executando diversas atividades diferentes, quer seja na câmara fria, quer seja na desossa, quer seja na, no estoque lá, né, carregando peso, né, então risco de todos os tipos, né. Olha o exemplo aí, olha o jeito que é a linha de produção aí do frigorífico, né? Então dá para ver que é um ambiente bem insalubre mesmo, bem perigoso, né? Por isso que a indústria frigorífica ela está no topo do ranking de acidentes de trabalho, né? No ramo alimentício. Deixa eu ver aqui. Pessoal, alguém do grupo aí quer dar continuidade aí? Quem vai falar? Essa parte é o Paulo que vai falar. Não Paulo, sei se ele tá querendo. Não sei se ele tá no grupo. Não, eu vou falar o slide 8, 9, 10 e 11. Eu não vou falar essa parte. Pode continuar, Renato. Legal. O Nelson quer falar, Nelson? Eu acho que o Nelson, o Ricardo, O microfone do Nelson que tá ruim. Nelson, tenta entrar e sair e entrar de novo. Tá bem ruim seu microfone, só tá chiando. Alguns dos motivos, né, do acidente são equipamentos pesados, cortantes, as baixas temperaturas, e são exemplos, né, de riscos, né, que o trabalhador de um frigorífico corre, né, durante a execução do seu trabalho. Os principais riscos, né, são a LER, né, lesão por esforço repetitivo, né,
devido à frequência das ações por minuto acima do indicado. Então a pessoa fica fazendo aquele mesmo movimento, né, repetidas vezes e acaba ocasionando esse tipo de lesão. Má qualidade do ar aumenta o número de bactérias, né, devido ao aumento ou ao abate dos animais. Desculpa. Paulo, você vai falar, Paulo? Quer que eu É o fale? Paulo agora, José. Então vai lá, Paulo. Oi, boa noite, professora Gislaine, boa noite aos demais colegas. Então, esse slide seria o meu, é o 8, né? É o 8, 9 e 10, que nós combinamos com o Pietro. Mas vamos lá. Isso. Então, você está falando dessa questão do ambiente, que costuma ter temperaturas muito amenas, que pode ocasionar doenças do sistema respiratório, questões de postura e problemas na coluna vertebral, porque isso são pontos importantíssimos, porque a pessoa, às vezes, ela cria um hábito de trabalhar de forma errada e ela nem percebe, de repente, o problema que ela vai ter nessa questão da postura. São pontos importantes aí para estar cuidando, né, essa questão postural do trabalhador. Pode mudar o slide para mim, próximo. Aí a questão das deficiências de segurança em máquinas, com partes móveis, desprotegidas, como facas, que podem causar mutilação, esmagamento e até morte. Pode mudar. A questão da prevenção exige cumprimento de normas, gestão de riscos e fiscalização eficaz. Eu quero comentar um pouquinho dessa questão da norma, porque antes da publicação da norma, o trabalhador no setor de abate tinha direitos apenas a 1 hora de intervalo para o almoço. Com a nova norma em vigor, o empregado passa a ter também pausas durante o expediente, de acordo com a jornada de trabalho. E em cada caso, as horas de descanso deverão ser computados como, de fato, trabalhadas. Também é proibido o aumento do ritmo de trabalho para compensar essas pausas, né? E falando um pouquinho da questão da NR36, esses itens, aos poucos, foram forçando, né, a tendência da mecanização em setores das indústrias, como salas de corte, a visceração, onde ocorrem tarefas que exigem maior repetição de movimentos. Os frigoríficos precisam entender que não adianta apenas ter comercial na TV, mostrando as saborosas carnes, para quem é vegetariano. Escreve também a questão do corpo inteiro, que o corpo dos trabalhadores vale mais do que qualquer pedaço de carne. E é isso, eu não sei quem continua agora. Sou eu, continuo. Pode passar, Ricardo, para mim. Pode passar para mim, por favor, Ricardo. Bom, como o Paulo tinha falado sobre os riscos, né, e as prevenções, para que isso aconteça, a empresa, né, ela tem que fornecer EPI para os seus funcionários, para evitar os riscos. E a lei que paramenta isso, da distribuição de materiais para os funcionários, é a lei NR6. Pode passar para mim, que é o de equipamento individual. Essa é a lei que é NR6, né? Que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPIs adequados ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, mas as seguintes circunstâncias: sempre que as medidas de ordem geral não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou de doenças profissionais do trabalho. Enquanto as medidas de proteção coletivas estiverem sendo implantadas e para atender a situações de emergências. Pode passar para mim, Júlia. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre os materiais que são de EPIs do frigorífico. Passa para frente, José, para mim. É a calça, né, de segurança, é a calça, né, de segurança, que é a bota branca de PVC, tem a bota
térmica de couro, bota térmica de PVC também. Tem a bota térmica de microfibras, tem a luva anticorte e a luva de vinil, e luvas de procedimentos nitrílicas, se não me engano, e luvas térmicas, que é a parte de calçar, tá? É a parte das mãos. Aí tem a proteção auditiva, que é o abafador de ruídos e protetor auricular e o abafador de ruídos acoplados no capacete de segurança, como mostra a figura aí abaixo. Tem o capacete, né? Capacete de classe A. Tem outras classes de capacete, mas para o frigorífico, ele serve essa de classe A. Pode passar. O óculos de proteção, como vocês podem ver aí embaixo. Pode passar para mim. E a vestimenta de trabalho, né? Sempre vocês podem ver que em comércios aí na rua, também caminhão de frigorífico, sempre estão vestidos de todo branco, né? Essa é o padrão para todos os funcionários. Pode passar. A japona térmica, que seria aquela que a gente acabou de ver. Calça frigorífica, né? Colete de nylon térmico, capuz de malha e meia térmica, uniforme profissional branco. Que é o padrão para todos. Agora o Nelson vai continuar aí para a gente, vai explicar o mapa para a gente. Eu acho que tá dando o áudio do Nelson, tá muito ruim. Nelson, você consegue entrar pelo celular? Alguém vai ter que... Eu acho que não vai conseguir. Não, pode dar continuidade, Pietro, aí da sua maneira, não tem problema. Tá bom. Como vocês podem ver aqui no nosso mapa de risco, a parte da diretoria, né, que está em parte amarelo, que seria o risco ergonômico, que é o esforço físico. Nós temos também a parte da cozinha, que ele colocou como um risco mecânico, né? O que mais aqui? Deixa eu ver aqui. Não vai, eu acho que não vai conseguir. Aí a parte do depósito, né? Que é a parte ali onde que o frigorífico, onde fica a câmera fria, tudo. Temos o risco ergonômico, que está pequeno. Temos um risco que é o risco elevado, que seria o risco físico, e o risco químico. Na parte de produção, todos tem os riscos elevados, que seria o risco mecânico, químico, biológico e ergonômico, né? Seria todos os riscos na parte de produção, como todo o trabalho anterior tinha falado, né? Na parte de corte, dos perigos lá, dos materiais cortantes. Aí não sei se alguém quer complementar mais aí sobre o mapa de risco. Nossa. Aí tá, aí é uma imagem que o José colocou no final. É só o que o fator seguro aí pode ocasionar, né, com a pessoa, né, se a pessoa não toma os cuidados necessários. Né? Cara, acho que é isso, professora. tá ótimo, meninos. Representaram bem, tá? O trabalho. Deixa eu mudar essa foto aí, meu Deus. Ai, melhor essa. Então tá, obrigada então pela apresentação de vocês. Então, esses são os riscos apresentados dentro do frigorífico, né? Então, os meninos apresentaram certinho os EPIs que são utilizados, né, de cada setor, né, de cada setor não, os EPIs que são utilizados no frigorífico, né, mostrou as imagens lá. Obrigado, tá, meninos?
Deixa eu ver aqui, eu tenho o slide das... Deixa eu ver. Construção civil. Eu não lembro se foi apresentado construção civil. Alguém do grupo tá aí para dizer? Grupo da Franciele. Cadê Franciele? Foi apresentado. Para a apresentação? Oi? Eu posso clicar aqui em parar a apresentação? Para tirar a imagem? Pode, aham. As meninas apresentaram construção civil? Apresentaram. Tá, beleza. Então, deixa eu ver aqui quem que é o próximo para poder apresentar. Peraí que eu já vou projetar já aqui. Vou colocar, então, empresa de alimentos, tá? Da Caroline. Caroline. Tá aí, Caroline Muniz? E o grupo dela? Oi, prof. Estamos aqui. Tá, então tá. Vou colocar o de vocês, então. Aí, assim que aparecer, é só apertar assumir o controle, tá? Beleza. Pode assumir o controle agora. Boa noite, gente. O nosso trabalho é sobre a prevenção de acidentes em uma empresa de alimentos industrializados. Diariamente, diversos tipos de alimentos industrializados estão presentes na mesa do brasileiro. Pães, biscoitos, massas, doces, salgados, balas e outros produtos que trazem praticidade para o cotidiano das pessoas. O que muita gente desconhece é que por trás das embalagens e das mercadorias gostosas, existem milhares de empregados que suam a camisa para enfrentar as difíceis condições de trabalho das fábricas. Aí tem uma imagenzinha que está ilustrando: investir é prevenir. Funcionários protegidos correm menos riscos nas indústrias de alimentação, que fala um pouco dos EPIs, né? Os riscos nas indústrias de processamento de alimentos são diversos. Os produtos alimentícios passam por aquecimento, refrigeração e movimento, mas para que eles percorram todas essas etapas, são necessários equipamentos automáticos, líquidos inflamáveis, óleos combustíveis, pós-explosivos, equipamentos de refrigeração, dentre outros. E quem precisa lidar com esses aparelhos diariamente são os trabalhadores. Os perigos são constantes, principalmente por causa da exposição ao fogo, do risco de explosões de combustão, da ruptura de vasos sob pressão, dos danos mecânicos e elétricos e da possibilidade de contaminar os próprios produtos. Eu tenho um exemplo aqui em São Gabriel do Oeste, a empresa Aurora, né? Então, diversas vezes eu já vi muitos casos de contaminação de alimento, por exemplo, se o funcionário, de repente, ele danifica um equipamento. Então, esse funcionário ele se responsabiliza por isso, entendeu? Então, ou ele é demitido por justa causa, mas então essas, deixa eu explicar melhor. Esses equipamentos, o funcionário está ali no risco, né? Tanto a sogra do meu cunhado, o equipamento, ela era uma esteira que ela colocou a mão e o equipamento não tinha a proteção ali, que ela não dava para parar na hora, então a mão dela foi passada por essa esteira. Ela perdeu muitos movimentos das mãos, graças a Deus não perdeu a mão, mas perdeu muitos movimentos. Então, eu estou só dando o exemplo de um risco, né, dessa exposição. Muitas vezes a gente vê o alimento na nossa mesa, mas não sabemos os riscos que
os funcionários correm por trás. Vou passar o slide. Prof, agora eu vou começar a falar, Raíssa. Tá, pode falar. Se existem perigos, consequentemente, há riscos de acidentes. Dados oficiais revelam que entre 2010 e 2012, o setor de produtos alimentícios e bebidas respondeu por 25% dos acidentes ocorridos na área, o que equivale a de 6,5% dos acidentes de trabalho que aconteceram em todo o país durante o período. Nos últimos anos, a preocupação com os aspectos de saúde e segurança dos trabalhadores tem crescido consideravelmente, tendo em vista que entre 2014 e 2018, segundo a Previdência Social, o Brasil teve 1,8 milhões de afastados por acidente de trabalho. O Brasil hoje ocupa o 4º lugar no ranking de acidentes de relacionado ao trabalho. A indústria de alimentos não foge dessa estatística, pois o ambiente de trabalho pode proporcionar diversas situações inseguras do dia a dia. Encontramos hoje ambientes com os mais diversos tipos de perigos, que podem afetar a segurança dos funcionários e, indiretamente, a segurança do produto final. São eles, por exemplo, ambientes molhados, objetos cortantes, equipamentos com excesso de calor e que podem causar acidentes graves, pessoas se locomovendo e carregando diversos objetos e cargas, etc. Devido a estes fatores, a preocupação com a segurança do funcionário se torna tão importante quanto a qualidade e segurança dos alimentos produzidos. As empresas têm buscado cada vez mais manter o ambiente de trabalho em condições seguras, treinando funcionários, cuidando da sua saúde, buscando atender quais são as dificuldades no dia a dia e buscando adaptar o que for necessário. E, professora, eu trabalhei numa fábrica de sorvete, Jeito Frio Sorvetes, e lá, assim, alimento, né? Lá eu vi que tem que ter uma nutricionista para acompanhar se dentro da fábrica os funcionários estão entrando com o PI correto, porque lá tem freezer, mexe com máquinas grandes, se a luva ou o sapato que está entrando está sendo lavado na porta, porque tem aquela máquina de lavar o sapato, se as grades estão corretas da loja, se o alimento que cada funcionário tem uma obrigação de fazer dentro da área, né? E também quem cuida da área dos freezer, se está usando o EPI correto, porque na hora que você entra, ou você pode escorregar, porque contém gelo, molhado, touca, luva, óculos, aparelho de som por conta do barulho. Então, além de ter nutricionista dentro do ambiente, tem que ter um responsável, né, por todo esse material que o funcionário vai usar. Então, assim, as indústrias têm que investir mais, não só pelo funcionário, mas sim que a pessoa que vai consumir o produto também tem que ser um produto que você viu que usaram uma política correta, né? Tem que cuidar, né? Tem que sempre ter alguém supervisionando. Isso, daí acho que um colega vai começar a falar agora. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, professora. Boa noite. O empregador tem como obrigação disponibilizar na admissão e repor os EPIs em caso de avaria e periodicamente mapear e analisar os riscos de toda e qualquer atividade. Criar programas de segurança, realizar simulações de acidentes, né, a ação e a reação dos funcionários, bem como zelar pela saúde e segurança dos mesmos. Sabemos que o alimento pode ser contaminado de 3 formas: física, química e biológica. A contaminação biológica pode ser controlada através de pesquisas e inspeções constantes no processo produtivo, mas a contaminação física e química, daí precisamos trabalhar em
parceria com a segurança do trabalho. O Elber vai falar agora sobre os EPIs que são usados na fábrica de alimentos industrializados. Consegui. Boa noite. O meu é um pouco extenso, que é sobre os EPIs. Vou falar um pouco dos tipos e para que servem geralmente eles. As luvas de proteção. Existem diversas tarefas nesse ramo que precisam do manuseio constante de insumos e produtos químicos para a realização, por exemplo, de misturas, separação e controle de qualidade. Para manter esse contato direto, o uso de luvas de proteção é essencial, pois ela protege o trabalhador de riscos químicos, tipo queimaduras e reações alérgicas, biológicos, no caso de contaminações, e físicos, no caso de cortes e impactos. Atualmente, o ramo de mercado de luvas de proteção é bem amplo. Só que, para ser mais específico, a gente vai falar sobre... Um bom exemplo é a luva... As luvas nítricas. Elas oferecem boa flexibilidade durante o manuseio e alta resistência. Já para atividades que demandam a utilização de facas de corte, as luvas resistentes a cortes são as mais recomendadas. No caso, é aquelas que geralmente usam em açougues, que é aquela que... Eu acho que ela é de ferro, de aço, eu não sei dizer o que é. De aço, exatamente. Sei que pulei, Carol? Não, consegui. As botas. Um bom calçado de segurança não oferece apenas proteção para os pés, mas sim conforto durante a locomoção e realização de serviço. As botas fazem um importante papel de manter os pés seguros de impactos na queda de objetos cortantes, escorregões, umidades e contaminações em geral. As botas de policloreto de vinila, no caso PVC, ou popularmente chamadas de botas de borracha, são as mais utilizadas nas indústrias alimentícias. As vestimentas de proteção térmica. As vestimentas ela têm o objetivo de proteger o colaborador contra a alta ou baixa temperatura. Podem ser japona, calça, capuz e meia para ambientes frios, como trabalhadores em câmaras frias, ou aventais para proteção ao calor, como no trabalho com fornos industriais ou assadeiras. Protetor auricular. Os protetores auriculares eles servem para ruídos e barulhos excessivos, que são normais nesses setores da indústria alimentícia. Isso porque há muitas máquinas e equipamentos que permitem sons de alta intensidade. A proteção para os ouvidos é essencial para manter a saúde auditiva do colaborador, evitando assim a surdez. A utilização desse EPI se faz necessária para qualquer atividade de alta intensidade sonora, mesmo que, a princípio, o ruído não incomode o funcionário. Os respiradores. A qualidade do ar, em específicos setores da indústria de alimentos, não é apropriada para a respiração humana, contendo insumos e fumos que são prejudiciais à saúde quando inalados. Por exemplo, o uso de um equipamento de segurança que contenha filtro capazes de melhorar a qualidade do ar é essencial. Sendo assim, esse EPI protege o colaborador de doenças respiratórias, bem como evita a perda gradativa do olfato. E, mais uma vez, cabe ao colaborador a atenção em usá-lo em todos os ambientes necessários, mesmo que ele não sinta o incômodo aparente. E, por último, o avental. Esse equipamento de segurança visa isolar o corpo do colaborador mediante a realização dessas tarefas, oferecendo uma impermeabilidade e adequado conforto térmico. O avental é indispensável, por exemplo, para quem trabalha nos setores de frigoríficos ou de limpezas de alimentos. Isso que eu já falei. Pronto, agora acho que é a Paola que vai falar um pouquinho. Empresas investam em seus funcionários. Você só tem a ganhar no resultado final de seu processo, pois, como foi dito... Carol, vai passar o slide? Verdade. Pode continuar, Paola. Funcionário satisfeito
trabalho de qualidade Peraí, gente, que o garantida. meu não abriu. Deu certo? Ah, não tá conseguindo? Conseguiram me ouvir? Aham, agora sim. Tá bom. A gente estava Quando cortando. nós falamos das medidas preventivas, é importante a gente lembrar que o objetivo delas é diminuir os acidentes e aumentar também a Quantos funcionários produtividade se dos acidentarem trabalhadores. de equipamento individual, NE Tem que ativar o mudo da Carol. Paola, pode continuar. A seguir algumas normas regulamentadoras para quem se interessar em aprender mais sobre saúde e segurança do trabalho. Lembrando que de empresas de alimentos e de bebidas é a NR12. E a NR5 fala sobre o mapeamento de riscos no trabalho. NR6, uso de equipamentos de proteção individual, EPI. NR7, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. NR17, Condições Ergonômicas no Trabalho. E aqui nós temos um mapa de risco de uma empresa alimentícia. O mapa de risco é uma das medidas adotadas pelas empresas e ela é uma representação gráfica. Através das cores, os profissionais eles podem saber o risco daquele ambiente em que ele está trabalhando. Uma coisa que a professora falou e que é bem importante é a fiscalização nos setores, principalmente de alimentos, porque esses alimentos eles vão ser enviados para terceiros, em vista dos riscos de contaminação, os riscos biológicos. É importante essa fiscalização também, porque muitas vezes o funcionário, por estar anos ali naquela empresa, mais de 2 anos, ele acaba muitas vezes precisando relembrar, precisando fazer educação continuada, para que ele tenha esse entendimento da função dele e os riscos. E aqui nós temos aqui do lado direito o quarto de polvilho. Essa aqui é uma imagem de uma indústria de pães, tá? O quarto de polvilho, que nós temos o risco químico e o risco ergonômico. Aqui na de farinha de trigo, logo abaixo, temos risco químico também e risco ergonômico em médio, risco médio. Lá na bancada, nós temos o risco ergonômico elevado, risco químico médio e risco de acidentes. Na bancada, nós temos esse risco ergonômico muito alto por conta da posição, muitas vezes. Por ser um mapa de risco de uma padaria, de uma indústria de pães, eles acabam ficando muito tempo de pé e acabam ocasionando muitas lesões. É cilindro, é batedeira, é movimento repetitivo, por isso esse risco elevado. Aqui do lado direito, a pia, que é onde eles, o lavatório, antes de produzirem os pães. Aqui nós temos os riscos ergonômicos também elevados e o risco de acidente médio. Aqui no fogão industrial, nós temos o risco ergonômico elevado e temos também o risco mecânico, o risco de acidentes por conta dessas máquinas. E também temos aqui no meio, no centro da imagem, a mesa, que aqui nós temos risco médio, tanto químico, como ergonômico, como de acidentes. Aqui nós temos também o forno dessa indústria. Aqui nós temos o risco físico.
o risco químico e também o risco ergonômico, porque muitas vezes o serviço de algum desses funcionários é levar os produtos até o forno, muitas vezes retirar esse caminho de ida e volta, eles acabam correndo esse risco de se lesionarem. Aqui também temos a área de produção. Aqui do lado direito, maquinário, temos o risco físico elevado, o risco de acidentes médio e o risco químico. E aqui nós temos também as estufas de pães, em que nós temos o risco ergonômico, temos o risco químico e também o risco de acidentes. E aqui no maquinário, nós temos o risco de acidentes, o risco químico e também temos o risco físico. Por que é importante esse mapa de risco? Porque em caso desse, além de servir como amparo também e precisar ter uma empresa, eles vão direcionar o nosso funcionário. E lembrando também a importância dos EPIs, tanto óculos, tanto protetor auricular, aventais, todos eles vão proteger o meu funcionário. Lembrando também que quando nós falamos de acidentes nessas indústrias, nós estamos falando também de um alto custo para a empresa. Por isso que é importante investir na qualidade de vida do funcionário, na saúde, na segurança, e diminuir de todas as formas esses acidentes. Isso mesmo. Certinho. Ficou muito bom, bem completo o mapa de risco de vocês, viu? Professora, só justificar, a Carol, ela tá pelo celular, por isso que teve essas interferências. Ela entrava e saía. Ela pediu desculpa. Tá, não tem problema. Deixa eu perguntar um negócio para você. Parabéns, tá, meninas, pela apresentação do trabalho. Vocês se apresentaram bem, tá? Essa parte de empresa alimentícia. Tá, colocaram bastante coisa. Ficou muito legal o mapa de risco de vocês, ficou bem completo, tá? Obrigada. Deixa eu perguntar que eu vi que tem Romário. Romário tá em sala de aula? Romário tá. Romário, você não entrou em nenhum grupo? Entrei. Em qual que você tá? Porque naquela tabela que eu fiz, no dia da aula, que foi a divisão, acho que você não tava, não tem seu nome. Que grupo que você entrou, Romário? Euriane. Da Keuriane? É. Tá. Vou acrescentar aqui, Romário, então. Deixa eu ver mais quem tá fora, tá sem nota. Daiane Ferreira e Helenilson. Não tem ninguém em sala de aula. Entrou em algum grupo de vocês? Daiane Ferreira e Helenilson? Ou realmente eles não estão em grupo nenhum? Eles não estão em grupo nenhum, os dois? Então tá. Pedro entrou em qual grupo, Pedro? Pedro também tá. Pedro tá em sala. Em qual grupo que você entrou, Pedro? Professor, eu entrei num grupo, mas eu saí, porque eu não ajudei em nada, então eu saí. Saiu, não ajudou nada. Saí, entendeu? Larissa tá em sala de aula? Deixa eu ver. Larissa não tá em sala de aula. Ela entrou em algum grupo de vocês, Larissa? Tem alguém que ela entrou depois e não foi falado? Larissa não entrou em grupo nenhum. Então tá. Professora. Oi, pode falar. Larissa era do nosso grupo, ela não conseguiu entrar aquele dia. Hoje também. Tá, peraí, deixa eu ver. Quem que é que tá falando? Israel. Ah, tá. Deixa eu acrescentar, então, Larissa no seu grupo, Israel. Rezendo. Rosendo, né?
É a única Larissa que tem. Então tá, coloquei Larissa, deixa eu acrescentar ela no grupo aqui de vocês, então. Então tá. Então, realmente, quem tá sem nota, que não apresentou, então, deixa eu arrumar. Então, ficou Pedro, Helenilson e Daiane, tá? Então, sem nota dessa atividade. Professora, Pode falar. quanto vale esse trabalho? José, tá falando, né? José, eu faço, depois que eu vou dar nota, tá? Para os trabalhos. Então, depois que eu fizer todos os trabalhos, eu faço a divisão, tá? De notas. Os trabalhos que vocês fizeram foi sobre o estupro, sobre o mapa de risco, e esse trabalho, e eu vou dar mais um trabalho agora para vocês para a semana que vem. Vão ser 4 trabalhos, tá? E aí eu vou pontuar, tá bom? Tá legal. Deixa eu só abrir meu portal aqui para passar certinho para vocês. É assim, pessoal, o nosso conteúdo só falta uma parte para ser apresentada para a gente dar finalização, tá? Nosso conteúdo já está encerrando, já acaba agora semana que vem. Aí eu quero que vocês entrem, que eu quero confirmar, eu acho que é a unidade 4, seção 1, que fala sobre radiologia, tá? Eu já dei isso daí para você, isso mesmo. Unidade 4, seção 1, tá? Efeito das radiações. Eu já dei um pouco desse conteúdo falando sobre os riscos, tipos de riscos, tá? Se vocês lembrarem lá, riscos físicos, químicos, biológicos, tá bom? Entra na parte de riscos físicos, tá? As radiações. Então, o que eu quero? Vou fazer uma coisa diferente. Vocês vão estudar essa unidade 4, tá? Seção 1. Vocês vão fazer um resumo do que vocês entendem desse estudo e vocês vão me enviar por e-mail, tá? Naquele @Anhanguera, tá? Não é para mandar no Hotmail, é no Anhanguera. gislaine.mmedeiros@anhanguera, tá? Vocês vão me mandar até a próxima aula, tá? Vocês têm uma semana aí para fazer esse resumo desse capítulo. Vão me enviar e semana que vem eu vou escolher quem está em sala de aula para poder me responder algumas perguntas, tá bom? Sobre o capítulo, tá? Aí vai encerrar o conteúdo. Acabou o nosso conteúdo, não tem mais conteúdo, tá bom? Escrito, professora? Não, pode ser digitado. Tá legal. Tá? Professor, até que dia para enviar? Até na outra semana, até antes da aula, né? Melhor, tá? Podem me enviar até segunda-feira, tá bom? Que vem. E aí eu vou perguntar, vou sortear aleatório aqui no computador e vou fazer perguntas, tá? Então, vocês precisam estudar esse capítulo, tá? Para a gente poder revisar e eu poder fazer perguntas e vocês acertarem, tá bom? Então, esse vai ser o próximo trabalho e também vai finalizar, tá? Semana que vem, esse é o último trabalho, acaba também o conteúdo. A prova de vocês, deixa eu pegar aqui. Que dia que vai ser a prova? Ó, prova de vocês vai cair unidade 4, unidade 3 e unidade 4, tá? Nós paramos, o último conteúdo foi sobre ergonomia, que foi lá na unidade 2. Agora vai cair unidade 3 e 4. Unidade 3 é ética, bioética, moral, mapa de risco, risco ambiental, prevenção de acidentes, medidas preventivas, tá? Vocês agora, a gente trabalhou com esse último tema, né, que foi medidas preventivas dentro do acidente de trabalho.
Então, né, foi explicado vários setores aí que pode estar acontecendo os acidentes, vocês representaram muito bem, fizeram mapa de risco, então esse vai ser conteúdo de prova, tá bom? E mais o conteúdo da semana que vem, que é para a gente terminar, tá? Oi, pode falar, só aumenta um pouquinho mais seu microfone. Pode falar. A prova vai ser unidade 2, 3 e 4? Não, 3 e 4. Não, eu falei que a prova de B1 acabou em unidade 2, lá em ergonomia. Eu entendi. Aí agora a prova vai ser unidade 3 e 4, a partir de ética e bioética, tá bom? Obrigado. Senhora, boa noite. Então tá. Além do que eu postei, gente, tá? Do conteúdo que tá postado, das aulas que eu dei, vocês vão também estudar o material que tá no portal de vocês, tá? Vocês têm que fazer atividade no portal. Pode falar. Vai ser presencial ou vai ser online? Então, a princípio, a gente não sabe. Porque até então tá pra gente já ter retorno agora na semana que vem, tá? Mas eu acredito que não vai retornar, não. Tá bom? E aí, a nossa prova vai ser independente, se for online ou presencial, vai cair no dia 15, tá? 15 de junho é nossa prova. Então, hoje é dia 25, segunda que vem é dia 1º, que vocês vão estar, vamos dar essa última matéria sobre radiação. Dia 8, eu vou dar uma folga para vocês, tá bom? E dia 15 vai ser a nossa prova, tá? Aí, se a gente tiver presencial na Uniderp, aí a gente vai estar dia 8. Mas aí, dia 1º, eu converso certinho com vocês, tá? No dia 1º. Aí, a gente decide dia 8. E dia 15 já vai ser a prova, tá bom? Vocês podem também, gente, estudar o conteúdo e trazerem dúvidas, tá? Na prova, para a prova, para a gente estar discutindo aqui, para a gente poder estar trabalhando, tá? Então, vocês podem, semana que vem a gente pode fazer tirar dúvidas. Eu quero, além de eu dar esse conteúdo de radiologia e parte de radiação, eu quero dar um conteúdo para vocês também. Vamos ver como que vai ser a aula da semana que vem. Qualquer coisa eu jogo essa para o dia 8, que eu quero falar sobre o ambiente de trabalho. É um conteúdo extra, não vou cobrar em prova, não. Mas eu queria dar para vocês, tá? Sobre ambiente de trabalho, higienização, dentro do ambiente de trabalho, tá? Queria dar esse conteúdo para vocês, tá? Não tá no portal de vocês, tá? Hoje, então, a gente finaliza esse conteúdo, tá bom? Sobre medidas preventivas e acidentes de trabalho. Hoje a aula mais rapidinha, tá? E aí, semana que vem, não esqueçam de mandar por e-mail, tá? Vai ser o último trabalho que eu vou pedir, tá? Então, no total, foram 4 trabalhos. Deixa eu ver quanto que vale as atividades em sala de aula. Deixa eu já abrir aqui e eu já falo para vocês. Porque vai valer um peso grande as atividades agora de B2, tá? Professora, Pode boa falar. noite, Paulo. Deixa eu te perguntar, esse resumo vai ter mínimo de linha, assim, que você quer, com a máxima, mínimo, 20 linhas, 15 linhas? Não. Não? Desde que seja bem completo. Tá? Ok. Tá bem completo. Ó, pessoal, para B2, vale 1.500 pontos, tá bom? Atividade total. Deixa eu ativar o microfone de... era da Paola que estava aberto aqui. 1.500. Então, para B1, valeu... Paola, para B1, valeu 1.000 as atividades. Agora, vai valer 1.500 as atividades. Nós temos 4 atividades, tá? Contando já da semana que vem. E aí, eu vou dar peso. Eu não vou pegar 1.500 dividido em 4, tá? Porque é diferente o trabalho feito em slide, apresentado, do que um relatório de um resumo
entregue via por e-mail, tá? Então, cada um vai ter seu peso necessário, tá? Para o tamanho do trabalho, para o esforço do trabalho, tá? Então, repetindo, a gente teve o caso do estupro, tá? Que a gente falou lá daquele caso, né, que aconteceu do estupro, né, e você atendia lá sobre ética, né, que a gente estava falando desse conteúdo, o mapa de risco, tá? Medidas preventivas que foi agora, e o próximo vai ser essa parte do resumo, tá? Mas, professora, uma dúvida. Pode falar. Aí tá, você pontuou lá 1.000, né? Então, lá dentro do portal, ele tem um limite de 2.500 para fechar a nota. Aí, no caso, quem não fez um trabalho desse, já automaticamente está de exame ou alguma coisa assim? Como que funciona? Não, porque é uma somatória, né? É uma somatória do trabalho, dos trabalhos e uma somatória da prova. Então, você tem que ter um total lá. Vocês têm acesso a portal, entendeu? Vocês têm aquelas monte de atividade para vocês poderem estar fazendo. Isso tudo soma, tá? Aí vocês têm que alcançar lá um total de não sei quantos pontos, né? Eu não sei o total como que é. Então, não, porque daí dentro desse B1, B2 lá, que tá 2.500, que eu me lembro, eu acho. Então, Isso. pelo teu cálculo, você colocou, por exemplo, fui com 1.000, tá? Eu, obviamente, tenho que conseguir 1.500 para fazer 2.500, ok? Para fechar. Aí, no caso, como eu não fiz um trabalho, né? Então, eu já estou com risco de ficar dessa matéria, ou dentro desses 1.500, isso que eu não entendo, essa pontuação que você faz. Não, não sou eu que faço, é o portal. Não. É assim, você tem uma nota final para a matéria, entendeu? Então, ele vai somar suas atividades que você acessa portal, vai valer tantos, as atividades de sala de aula vale 2.500, sua prova vai valer, deixa eu ver a prova. Prova vai ser quantos pontos? Deixa eu ver. 4.000 pontos, tá, gente? A prova, 4.000 pontos. Aí da prova vai dar lá 5.000 pontos no total de B1 e B2. Então a prova vai dar 4.000 pontos, mais 1.000 dá 5.000. Então isso tudo vai somando e vai dar uma média final. Entendeu? Se você foi bem nas duas provas, se você fez todas as atividades do portal, se vocês acessaram, tem um monte, né, de coisa que vocês fazem também que soma. Se vocês fizerem cursos, também somam. Aí vai dar uma média, entendeu? A sua média tem que ser acima como se fosse de 7, entendeu? Então, não é um trabalho que vai te deixar de exame, entendeu? Ok. Então, já fiquei mais tranquilo. É Obrigado, uma prof. somatória inteira, tá? Por isso que é importante vocês fazerem tudo que tá no portal. Tudo, façam tudo para vocês pontuarem, tá? Então, não se preocupem de perder um trabalho meu e aí vocês já vão ficar de exame, não. E a prova, vocês estão super bem, né? Da prova. Então, dá para vocês se passarem tranquilo, gente. Nem ficar de exame. Professora, outra coisa nessa questão da prova, você já tem mais ou menos, vai ser naquela sequência de perguntas, vai ter mais perguntas, que foram 10, né, na B1. Aí vocês vão alterar esse valor das questões, assim vai ter mais questões, vai ter um critério novo ou não? Você não sabe? Não, nós vamos seguir aquelas questões, fazer igual foi. Dar as questões, vocês vão ter um tempo para responder e vocês vão finalizar no portal, já vão ver a nota que vocês tiraram. E vai ser aquele esquema de maior nota, menor nota, que você tem uma segunda chance ou não vai ter? Porque na tua foi direto, né? Você fez as outras duas matérias que a gente tem, pelo menos eu fiz, tinha duas oportunidades. Ficava valendo a maior nota. Vai ser assim ou não? Eu vou dar agora para vocês em B2, por valer mais a B2, eu vou dar 2 chances para vocês. Ai, que ótimo. Maravilha. Tá? Obrigado, Mas, prof. gente, pelo amor de Deus, vamos estudar. Prova, consulta, 3 dias para fazer uma prova? Não, gente, vocês têm que tirar nota máxima. Então, já comecem a estudar agora, tá? Para não ficarem apertados.
Tá tá? bom, Pro. E aí eu Obrigado. quero que vocês estudem para vocês tirar as dúvidas comigo, né? Eu tô aqui, então eu não quero que vocês cheguem lá na última semana, dar uma lida rapidinho no material. Não, por mais que ela seja de consulta, por mais que, né, se for online. Porque se for presencial, gente, quem não estudar, não sei, tá? Porque presencial não tem consulta, não tem nada, vai ser lá no dia mesmo, tá? Como tá aí uma questão de conversa, né? Que o prefeito quer voltar todo mundo às aulas, né? Então vocês têm que se organizar aí, porque se for presencial a prova, tem bastante gente que vai rodar, viu? Tá? Porque deixaram de fazer trabalho, não foram bem na B1. Então, estudem, gente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, tá? Se por acaso for online, vai ser lucro para vocês. Tá bom? E aí estudem para a gente poder discutir. A gente está aqui em sala de aula, a gente está com tempo, matéria, todo o conteúdo já foi dado, já foi explicado, já foi feito trabalho. Então a gente está com tempo assim suficiente para discutir, para tirar dúvidas, para vocês anotarem, para vocês poderem trazer, né? O que é dúvida de um pode ser dúvida de outro. Aí eu já explico para todo mundo. A gente volta em slide, vamos explicar novamente, tá? É a oportunidade que vocês têm. Tá? Vamos tirar um tempinho segunda-feira à noite para a gente poder estudar, tá? Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar? Não? Tá tudo tranquilo? Vou falar então aqui, tá? Vou falar por nome, não precisa falar presente não, tá? Só para eu fazer a chamada aqui e ficar registrado, tá? Ana Lua, Carol Sertão, Claudete Cardoso, não sei se tem duas Claudete, Evandina, Franciele, Jéssica com G, Graziele, Henrique, Israel, Isabel, Jéssica Passos, José Renato, Carolina Gomes, Keuriane, Ludmila, Natália, Nelson, Paola, Paulo, Pedro, Rauane, Ricardo, Romário, Simone, Tatiana Morim, Vanessa com W, Araújo e o Elber, tá? Essas pessoas aqui, eu vi que tem gente que saiu de sala de aula, tá? Porque vocês estavam em 33, agora tem 29, tá? Então tá, pessoal. Então, a nossa aula foi rápida hoje, tá? Para não passar conteúdo novo para vocês, tá? E aí, o último conteúdo, então, semana que vem, a gente finaliza todo o nosso conteúdo, tá? Graças a Deus, dentro do cronograma certinho, tá? Não atrapalhou nem um pouquinho essa quarentena aí da matéria ser dada, né? E vocês estarem aí presentes, tá bom? Se ninguém tiver mais dúvida, pessoal, podem sair da sala de aula. Uma boa semana para vocês e não esqueçam de me mandar o trabalho, tá bom? Obrigado, professora. Vocês. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professora. Até semana que Boa vem. noite.